felicidade só é real quando ela pode ser compartilhada com alguém? Hoje eu vim comentar com você sobre este livro, Felicidade Conjugal, novela escrita por Tolstói e publicada em 1859. É interessante mencionar que este texto e os fatos aqui narrados decorrem no período em que houve as grandes reformas do reinado de Alexandre II, e foi responsável por decretar o fim da servidão na Rússia. Inclusive, ele chegou até a ser apelidado de O Libertador, por causa da reforma emancipadora de 1861, que foi aí causa de libertação de mais de 22 milhões de camponeses servos. Este é um livro bem curtinho, por se tratar de uma novela, ele possui apenas 114 páginas, é uma leitura muito gostosa e fluida, você começa a ler, daí a pouco você já se depara na última página e reticências. Ou seja, a gente dá a entender que há continuação na história. Em outros termos, este livro vai te prender do início ao fim. Embora este livro seja uma leitura muito cativante, não é uma leitura fácil, porque aqui, em vez de encontrar felicidade conjugal, você vai acompanhar a decadência de um casamento. A ação da novela se concentra no cotidiano de um casal da nobreza e que num dado momento eles vão se aperceber num casamento à beira do precipício. Mas vamos aos pormenores desta história, não é mesmo? Aqui nós temos uma jovenzinha de 17 anos de idade, órfã, primeiramente de pai, e o livro já se inicia com ela nos contando que está de luto, porque agora ela também já havia perdido a sua mãe. E que agora só lhe restou a sua irmã mais nova, Sônia, e uma velha amiga, a Kátia, que era governanta da casa. Importante destacar que este é um livro narrado em primeira pessoa, então é como se fosse o diário desta mocinha. Então é um livro muito descritivo. Aqui essa personagem descreve absolutamente sobre tudo nos mínimos detalhes. Então aqui ela vai descrever sobre como eram as pessoas, a fisionomia delas, o humor. Ela narra então muito sobre o clima, as folhagens, as estações do ano, sobre os seus sentimentos, a noite, as suas emoções, o que se passava pela mente dela. E neste livro, todas as ações são muito bem narradas, muito detalhistas, digamos assim. Essa é uma história muito visceral, porque de fato você passa a conhecer esta personagem, né, desde o íntimo ali da sua alma, e também o ambiente em que ela está inserida. Bom, e agora órfãs, Maria e a sua irmã, né, por terem ali propriedades, né, terem herdado uma fortuna, por assim dizermos, elas têm uma espécie de tutor que vai ajudá-las a administrar estas terras e estes bens herdados. Este tutor tem 36 anos, é um homem de meia idade, solteirão, homem de negócios, chamado Sir Guy, que foi um grande amigo ali do seu pai. Em outras palavras, este tutor viu Maria crescer. Porém, ele passou algum tempo fora, mas retornou agora, né, por causa da morte da mãe de Maria. Porém, ele continua a observar esta jovenzinha como apenas sendo uma criança. Mas Maria começou a olhar para este homem com outros olhos, passou a devotar nele, né, ali as suas causas de devaneios amorosos. Ela passou a enxergar nele como uma espécie de razão primária e fim último da sua felicidade. E ela então passa a enxergar neste homem todas as características de alguém que ela gostaria de ter em sua vida. Daí ela começa a se recordar que o pai, quando ainda estava vivo, nutria um forte desejo de que num futuro eles dois se casassem. E então ela passa a alimentar mais ainda estes sentimentos por ser gay. Ela conta que ao estar na presença deste homem, ela sentiu uma imensa alegria, um êxtase profundo. E aí, na cabeça dela, este homem também se extasiava quando estava com ela. E daí ela passa a amá-lo e começa a também dizer que ele também a ama, né? Que é algo recíproco. E o mais engraçado de tudo é porque ela tinha razão. Serguei também nutria estes sentimentos por ela. Porém, ele tentava deter estes sentimentos que ele nutria por ela, uma vez que ele já era um homem maduro e Maria estava apenas com 17 anos de idade, uma mocinha, né? Ali na flor da sua juventude, da sua mocidade. Eu sabia que ele me amava, como uma criança ou como mulher. Eu ainda não me interrogava. Tinha em alto preço este amor, e sentindo que ele me considerava como a melhor das moças no mundo. Maria então vai começar a fazer tudo para agradá-lo e chamar a atenção do seu tutor. Parecia-me antes impossível aprender toda uma peça de música, mas agora, sabendo que ele a ouviria e que talvez me elogiasse, tocava 40 vezes o mesmo trecho, de modo que a pobre Kátia enfiava algodão nos ouvidos e eu não me aborrecia absolutamente. As mesmas velhas sonatas agora fraseavam-se de maneira totalmente diversa.
saíam bem diferentes e muito melhores. E aqui entra algo muito curioso, né? Porque é de fato este início da paixão, onde você quer sempre fazer o seu melhor para o outro, fazer de tudo para que o outro note ali a tua presença de certa forma e fique encantado e admirado com você. E então eles começaram a se aproximar, mantinham diálogo por horas a fio, conversavam absolutamente sobre tudo. E o outro sempre despertava interesse. E para vocês terem uma ideia, as melhores conversas íntimas possuía até um canto próprio, num canto entre o piano e a janela pequena. O livro é dividido em duas partes. Na primeira nós vamos acompanhar esta fase inicial da paixão, a fase do encantamento, da conquista e da busca de ser melhor para o outro. Nessa primeira parte, para eles a felicidade só é real quando é compartilhada com o outro. Essa então é aquela fase em que a paixão está à flor da pele. O outro é interessante. Tudo o que o outro faz se torna importante, algo digno de significado na nossa vida. Ouvir o outro falar é como uma sonata de Beethoven, onde a presença do outro é capaz de preencher toda a tristeza da alma. É como ver passarinhos verdes. Aqui, o outro não sai da nossa mente. Devotamos ao outro as melhores declarações de amor. Quem é Shakespeare perto de um jovem apaixonado, não é mesmo? Se o outro passa dias sem nos ver, nós sentimos uma saudade avassaladora de sangrar o peito. Mas quando este retorna aos nossos braços, sentimos um êxtase completo. Nesta primeira parte, ambos estão perdidamente apaixonados um pelo outro, a ponto de então finalmente decidirem casar. Após então o casamento, eles decidem ir morar no campo, na casa da sogra Tatiana. Esta sogra nem cheira nem fede, é uma mulher de poucas palavras, então não faz muita diferença. E aí então nós vamos para a segunda parte do livro, onde o castelo começa a se desmoronar. O sonho de princesa, se torna ali um pesadelo. Maria começa a achar a sua vida de mulher casada, enfadonha, pacata, sem graça e sem sentido. Ou seja, o que antes ali era um ideal de vida para ela se tornara agora um motivo de tristeza, digamos assim. E daí então começa a surgir um questionamento. Casar-se com um homem que se ama é de fato a maior aspiração que uma mulher poderia ter? O mais engraçado de tudo é que nós vamos de fato acompanhando essa mudança neste relacionamento, dentro deste casamento. Maria antes sentia uma extrema saudade quando seu marido viajava a trabalho, só que depois, quando ele estava dentro de casa, a presença dele tanto fez, tanto fazia. Ele não estar dentro de casa se tornou até motivo de alívio. A presença do outro já não trazia vigor à alma e um prazer incontrolável. Muito pelo contrário, a presença do outro começou a trazer desconforto para ambos. Eles já não mantinham mais diálogos. O outro perdeu aquele ar de novidade. Eles já não rezavam mais juntos, perderam alguns hábitos. Aqui eu me recordei de um vídeo que eu assisti, onde um rapaz fala sobre o fim de um relacionamento. O relacionamento acaba quando o outro já não espera mais nada do seu parceiro. E é exatamente o que acontece aqui. Não esperava dele nada. Numa palavra, era o meu marido e nada mais. Ambos já deixaram de ser um casal e apenas passaram a conviver na mesma casa. Para vocês terem uma noção, o casamento já estando na UTI, então eles decidem ir para a cidade, para ver se reanima a situação ali daquele casamento. Mas, muito pelo contrário. O que vai acontecer quando eles forem para a cidade vai causar muito desconforto e insegurança, principalmente no ser gay. Então eles mudam para a cidade e Maria vai começar a se inserir na sociedade, ali na alta sociedade, melhor dizendo. Ela vai passar a frequentar bailes muito famosos, onde tem presenças ilustres, e nestes bailes ela será a moça mais bonita, mais bem vestida, que atrai todos os olhares para si. Isso vai causar muito desconforto no ser gay. E aí então Maria vai começar a olhar para si mesmo como de fato uma mulher muito bonita, muito encantadora, a que de fato atrai todos os olhares. E que num dado momento eles vão querer retornar então para o campo. Só que, alguns dias antes ali, vai surgir um convite inesperado. O príncipe quer ver esta jovem bela no baile e então Maria fica, ali afoita, ela quer muito ir para este baile. O marido, talvez nem tanto, mas eles acabam indo. E é justamente
por causa deste convite, né, para ir neste baile, que o Serguei vai ficar descontente e eles vão até ter uma leve treta entre eles, né, uma leve briga, uma DR. Porém, Serguei entende que ele não pode privar esta jovenzinha de ter ali este desejo realizado. E eu sei que no decorrer, né, destas festas, nessas idas em festas, ela vai começar a olhar diferente para um rapazinho, que ao mesmo tempo ela começa a se sentir culpada por estes sentimentos, né, por essas sensações. Afinal, será que ela não era uma das piores mulheres do mundo? Aí, ao mesmo tempo em que ela sente uma certa raiva de si mesma, ela sente uma raiva contra o seu marido. Afinal, será que ele não poderia ter usado o poderio do seu amor para com ela? Aí aqui a gente percebe que as coisas esfriaram tanto entre eles que ela passou a olhar diferente para outros rapazes. E assim, este livro, Felicidade Conjugal, é muito semelhante com Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que inclusive foi publicado anos antes de Felicidade Conjugal. Isso porque aqui nós também teremos uma jovem mulher, né, que vai casar-se e vai começar a achar a vida matrimonial enfadonha, chata, pacata. Aqui Emma também vai começar a frequentar bailes da nobreza, vai começar a olhar para outros rapazes com olhares diferentes, vai então se envolver em casos extraconjugais. Num dado momento, ela vai se tornar mãe e ela vai achar que isto vai ser a salvação da vida dela. Mas isso não acontece. Num primeiro momento, até que sim, mas depois a vida dela continua do mesmo jeito, pacata, horrível, sem graça. E aqui acontece o mesmo com Maria, uma vez que ela também se torna mãe e ela acha que aquilo vai mudar a vida dela, vai trazer algo novo para ela, mas muito pelo contrário, não altera em nada na sua existência. Passaram-se 3 anos, no decorrer dos quais as nossas relações permaneceram as mesmas, como que se detiveram, estratificaram-se e não podiam já tornar-se melhores ou piores. Nesses 3 anos houve em nossa vida familiar 2 acontecimentos importantes, mas que não alteraram a minha existência. Foram o nascimento do meu primeiro filho e a morte de Tatiana, a sogra. Nos primeiros tempos, o sentimento maternal apossou-se de mim com tamanha força e causou-me um êxtase tão inesperado que eu pensei estar em vias de iniciar-se para mim uma nova vida. Mas decorridos 2 meses, quando tornei a frequentar a sociedade, este sentimento, diminuindo sempre, transformou-se no hábito e na fria execução de um dever. Por fim, eu vou me apressar em alguns detalhes do livro, onde eles vão retornar para o campo, né? Eles vão tentar reatar a vida de casal deles. E aqui eu ouso dizer que este livro não possui 2 partes, mas 3 partes, onde nós vamos acompanhar, né, ali aquela fase inicial de paixão, encantamento, a segunda parte, né, de um casamento ali à beira do precipício, e uma terceira parte que é quando eles decidem reatar, tentar novamente, dando então uma segunda chance um para o outro. E para meu marido, seus olhos riam, fitando os meus, e pela primeira vez, depois de muito tempo, eu sentia leveza e alegria ao olhá-los. Aqui eu gostaria de comentar com vocês algo que eu observei durante a leitura. Enquanto Maria, né, nutria este amor, sentimento, né, onde ela sentia emoções, tinha sensações ali a respeito do seu marido, o casamento ia de vento em popa. Mas a partir do momento em que este sentimento, estas emoções foram cessando, ali também o seu amor foi diminuindo ali para com o seu marido. Quantas vezes nós também não somos assim? Só queremos amar o outro quando estamos sentindo, quando temos ali algumas sensações sensoriais, quando sentimos borboleta no estômago. O outro traz um êxtase infinito à nossa alma. E nós nos esquecemos que o amor não é um mero sentimento, mas uma firme decisão, onde eu me proponho amar você acima de qualquer coisa, né? Mesmo diante ali os expostos, os percalços, as dificuldades, enfim, eu me proponho a amar você mesmo ali nos dias em que talvez você seja difícil de ser amável. Por fim, leiam este livro porque é um livro excepcional. E que, inclusive, Tolstói, ele tem esse negócio comigo que eu não sei explicar. Eu já havia lido uma obra antes de Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch. E, assim, a sensação que eu tive é a mesma. Após a leitura do livro, eu ficar remoendo ali aqueles trechos, ficar pensando, refletindo. Cara, sensacional. Leiam A Felicidade Conjugal. E, inclusive, A Morte de Ivan Ilitch tem resenha aqui no canal. É só clicar aqui no card ou então no link da descrição, tá bom? Beijos e até a próxima.